Olá, vamos trabalhar aqui nessa semana com as atividades da semana 2 que envolvem a questão de espaço vetorial. O primeiro exercício aqui é um exercício onde pede para verificar se os conjuntos, né, são espaços vetoriais. Vamos fazer aqui um primeiro exemplo, né, e os demais seguem de acordo. Então eu tenho um conjunto A que é formado pelos vetores x, y do R2, tal que y é igual a 2x, certo? E aí, no caso, né, temos que x e y pertencem aos reais. O que podemos fazer aqui é o seguinte: nós podemos chamar esses vetores, então, x, y, da forma como x, 2x, com x pertencente, né, x igual a 2x, com x pertencente aos reais. Tá ok? Então, todo vetor desse conjunto A ele tem essa cara aqui. Bom, então, para verificar se ele é um espaço vetorial, a gente precisa aí, né, lidar com as duas operações usuais e, além disso, existem 8 propriedades. Então, vamos para a primeira, né, operação usual. A primeira operação usual fala que se eu tomar dois vetores U e V pertencente a A, né, que é o conjunto, a soma de U mais V tem que ser um vetor que também pertence a A. Bom, então o que vamos fazer aqui? Então, seja o vetor U da forma x1, 2x1, certo? E seja um vetor V da forma x2, 2x2. Tá ok? Bom, então vou fazer aqui a operação de soma desses vetores. U mais V, então U mais V vai ser igual a x1, 2x1 mais x2, né, 2x2, que é o outro vetor. Ao fazer a operação aqui, nós vamos ter primeiro, né, somado com o primeiro componente, segunda componente somada com o segundo componente. Então, isso aí vai me dar x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, tá? Bom, o que está faltando fazer aqui? Está faltando escrever esse vetor ainda na forma de um vetor usual, que é da forma x, 2x. Então, isso aqui é x1 mais x2, o 2, né, eu coloco em evidência, x1 mais x2. Certo? Se a gente observar, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de um x, né, e aqui se repete o mesmo x. Então, eu tenho um vetor da forma x, 2x. Tá ok? Logo, esse vetor aqui que eu obtive, ele pertence a A. Tá ok? Então, a primeira operação usual, que é da adição, está ok. Vamos para a segunda operação usual. A segunda operação usual, ela fala o seguinte: se eu tenho um alfa, né, que é um escalar real, e eu tenho um vetor, né, vamos chamar aqui de U, que pertence ao conjunto, quando eu fizer alfa vezes U, esse resultado também tem que pertencer ao conjunto, né? Será? Então, vamos verificar isso. Então, eu vou pegar o mesmo U definido aqui em cima, né? x1, 2x1, e o meu alfa. Então, aqui vamos ter alfa que multiplica U, que vai dar alfa que multiplica x1, 2x1, certo? x1, 2x1. Vou distribuir o alfa aqui para dentro. Então, vai ficar alfa x1, 2 alfa x1, e aí a gente tira a mesma conclusão de cima. Isso aqui é o que é? Isso aqui é um real que multiplica outro número real, certo? Então eu posso chamar isso aqui de um x, tá? Porque são multiplicação de dois números reais, vai dar um outro real x. E aqui a mesma coisa, eu tenho 2 que multiplica um alfa x1, então eu tenho aqui um real que multiplica outro real, que é o mesmo do, né, do que está na primeira componente, o primeiro x. Então, aqui também é o mesmo x. Ou seja, o meu vetor aqui é da forma o quê? x, 2x. Certo? Sendo um vetor da forma x, 2x, então o resultado aqui ele pertence a A. Tá ok? Lembre-se o seguinte, lembre-se que, né, na definição do meu espaço aqui, né, do meu conjunto, que ele quer que verificamos que seja um espaço, tanto o x e y, no caso aqui o x, 2x, depois que a gente fez a modificação aqui, tem que ser um número real.
certo? E aqui ocorre da mesma forma, né? Então o primeiro é um x real e o 2 que multiplica, né, o mesmo x inicial real, certo? Bom, então as operações usuais está ok. Essas são as operações usuais. Se pedir para você faça as operações usuais, são essa adição e a multiplicação por escalar. Aí existem as 8 propriedades, né? Vejamos as 8 propriedades. A primeira propriedade é a seguinte. A primeira propriedade aqui, ela fala o seguinte: se eu pegar 3 vetores, U, V e W, que pertence ao meu, né, conjunto, eu posso fazer associação entre eles, né, de forma que se eu fizer U mais V mais W, é a mesma coisa de eu ter U mais V somado com W, certo? Então, como que a gente verifica isso aí? Tá? Bom, então, basicamente, o que temos que fazer aqui é o seguinte. Então, o U e o V eu já defini lá em cima, né? Aqui está a definição do U e do V. Eu vou definir só o W aqui embaixo, né? Eu vou chamar W de 1x3, 2x3. Tá ok? Bom, fazendo a operação, temos aqui, então, U mais V mais W. Isso aqui vai ser igual a x1, 2x1 mais x2, 2x2. Isso entre parênteses. Aqui é o U mais V, certo? E agora mais o W, que é x3, 2x3. Então a gente vai partir desse lado daqui para tentar chegar no outro. Tá ok? Essa é uma das formas de se verificar essa propriedade, assim como as demais. Então, o que nós temos aqui, basicamente, né? Vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro, que é isso aqui, que está dentro do parênteses. Então a gente vai ter x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, certo? E isso aqui que temos aí, né, mais um x3, 2x3, certo? Agora eu vou somar esse vetor com esse outro, então aqui eu vou ter x1 mais x2 mais x3, que é tudo na primeira componente, vírgula, 2x1 mais 2x2 mais 2x3. Bom, então isso aqui é o vetor resultado, né, quando eu faço essa operação aqui. Tá, o que é que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer o seguinte, vamos desassociar ele para tentar chegar no outro resultado, que é U mais V mais W, certo? Então, vamos seguir. Então aqui eu posso dizer o seguinte, que eu tenho um vetor x1, 2x1, ou seja, eu tirei essa parcela aqui e essa parcela aqui para fora, que está sendo somado com o x2 mais o x3, certo? 2x2 mais o 2x3, tá ok? Então, isso aqui, bom, agora eu vou, né, fazer aqui x1, 2x1, mais, né, coloco o parênteses grande aqui, vou quebrar isso aqui, né, para formar os meus vetores originais aí. Então aqui eu posso ter um x2, 2x2, mais um x3, 2x3, certo? Se eu observar aqui, o que é que eu tenho aqui? Aqui é o meu vetor U, mais, né, aqui temos o parênteses, aqui é o meu vetor V, e aqui é o meu vetor W. Tá ok? Então, basicamente, né, aí temos a operação feita, onde a gente partiu de U mais V com W para chegar em U mais V mais W. Tá ok? No fundo, a gente abriu a expressão, que foi esse resultado aqui, certo? E depois que a gente abriu ela, a gente voltou organizando os elementos para ver se chegávamos aonde queríamos, né? Que é isso aqui. E assim conseguimos, né? Bom, então continuando aí o exercício, agora a gente vai para a segunda propriedade, tá ok? A segunda propriedade, ela fala o quê? A segunda propriedade,
ela diz que se eu pegar dois vetores U e V pertencente ao meu conjunto, né, que eu estou querendo verificar, basicamente o que nós vamos ter aí é o seguinte, o que nós vamos ter aí é que U mais V é igual a V mais U. É isso que ele está pedindo para nós verificarmos aí, tá ok? Então, vejamos se podemos fazer isso aí. Então, vamos partir do U mais V. Então, U mais V, né? U mais V, deixa eu tirar isso aqui, vai ser igual a x1, 2x1 mais x2, 2x2, certo? Bom, em cima disso aí, vamos somar eles. Então, a gente vai chegar aqui no x1 mais x2, que é a primeira componente, e a segunda componente é 2x1 mais 2x2, tá ok? Bom, quando a gente chega nisso aqui, a gente abriu a expressão, tá ok? O que a gente pode falar agora é o seguinte, isso aqui envolve o quê? A soma de números reais, e em números reais a gente sabe que existe a propriedade de fazer a comutação, tá ok? Então isso aqui é a mesma coisa de eu escrever, ó, x2 mais x1, 2x2 mais 2x1, certo? Aí fiz isso, agora eu vou abrir para, né, tentar chegar aí ao meu resultado. Então aqui vai ficar x2, 2x2, né? Eu peguei a primeira parte que está somado com x1, 2x1, né? Que é a segunda parte. x1, 2x1. E isso aqui vai igual ao que eu queria chegar, né? Que é o meu V mais U. Esse aqui é o meu vetor V e esse aqui é o meu vetor U. Tá ok? Então, beleza. Segunda propriedade, então, ok. Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela fala que existe um elemento nulo, né? Vou chamar aqui de zero, né? É um elemento nulo que pertence ao meu conjunto A, certo? Tal que, se eu pegar um vetor U e somar com esse elemento nulo, se eu fizer U mais esse elemento nulo, eu vou obter o próprio U. Então, verifiquemos. Como que a gente chega nesse elemento nulo, se de fato existe ele? Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui, ó, que o meu U é x1, 2x1. Se ele for somado com esse elemento nulo, mas quem que é esse elemento nulo? Eu não sei quem é esse vetor. Eu vou chamar ele aqui, então, de AB. Né? E aí eu vou verificar se existe esses valores A e B que vão atender a definição do meu conjunto, né, Azão. Então, isso mais AB é igual ao próprio, né, x1, 2x1. Então, aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui somando x1 mais A, 2x1 mais B. Tá ok? Que é igual a x1, 2x1. Ou seja, quando eu chego nessa igualdade, eu tenho um sisteminha. Então, isso aqui é igual à primeira componente e a segunda componente é igual à segunda componente. Tá ok? Então, o que vamos fazer? Deixa eu fazer aqui ao lado. Então, aqui eu vou ter isso aqui, ó. x1 mais A é igual a x1, certo? E 2x1 mais B é igual a 2x1. Se a gente resolver isso aqui, ó, eu cancelo esse x1 com esse x1. A é igual a 0. Eu cancelo esse 2x1 com esse 2x1 e eu chego que B é igual a 0. Ou seja, o meu vetor 0, ele é da forma 0, 0, né? Esse aqui é o meu vetor nulo. Ele é da forma 0, 0. Mas será que existe o 0, 0 em A? Né? Vamos verificar. Como que são os vetores de A? Os vetores de A são da forma x, 2x. Então, são vetores da forma x, 2x. Existe x, 2x que satisfaz isso aqui, que é igual a 0, 0. E a resposta é sim, né? Basta eu tomar o x igual a 0. Certo? X não é qualquer número real? Então, x0 é um número real. Logo, ok. Existe o vetor nulo no meu, né, no meu conjunto A. E esse vetor nulo é o 0, 0. Bom, então, vamos para a quarta propriedade. Quarta propriedade, ela fala que agora existe o elemento oposto. Né? A quarta propriedade, ela fala para mim o seguinte, ela fala que se eu tenho o U no meu, né, no meu conjunto A, que eu estou verificando aí, se eu fizer o U mais o oposto dele, né, eu vou obter o elemento
nulo. Isso aqui é o elemento nulo, é o vetor nulo, que é esse vetor nulo aqui em cima. Tá ok? Será que isso existe? Bom, então vamos verificar. O U a gente já definiu, que é x1, 2, x1. Mas, o que é o oposto de U? É pegar o U e multiplicar ele por menos 1. Tomar o escalar menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos x1 menos 2x1. Basicamente, é trocar o sinal de cada componente. Tá? Isso será que é igual ao 0, 0? Então, vamos verificar. Então, aqui eu vou ter x1 mais com menos x1 na primeira componente. Né? A segunda componente, eu vou ter 2x1 com mais com menos. Então, menos 2x1. E isso aqui, se eu fizer, vai cancelar, que vai ser igual ao meu 0, 0. Então, ok. Existe o oposto, o elemento oposto do meu vetor. Tá? Vamos para a quinta propriedade. A quinta propriedade, ela fala o seguinte. Se eu pegar quaisquer escalares alfa e beta reais... Então, tenho quaisquer escalares alfa e beta reais e um dado vetor U que pertence ao meu conjunto que eu estou querendo trabalhar aí para verificar seu espaço. Se eu fizer o seguinte, alfa vezes beta e depois vezes U, é a mesma coisa de eu fazer alfa, beta vezes U. Ou seja, eu posso fazer a associação aqui dos parênteses que o resultado vai dar o mesmo. Tá? Verificamos isso aí então. Então, seja alfa e beta aí, então eu vou ter alfa e beta entre parênteses, que multiplica o meu U, que é x1, 2x1. Note, pessoal, que eu estou pegando o vetor U qualquer, ó, x1, 2x1. Ele satisfaz a definição inicial do conjunto, tá? Tome sempre cuidado com isso. Não pode ser valores aqui, não. Tem que ser de acordo com a definição inicial. Bom, então... Fazendo aqui, alfa vezes beta. Se eu multiplicar, isso aqui é alfa beta, que é um escalar que multiplica x1, 2x1. Certo? Isso aqui, bom, se formos passar aí, vai ficar então, distribuindo aqui dentro, vai ficar alfa beta x1, alfa beta 2x1. Certo? Então, o que eu posso fazer? Se a gente observar, isso aqui é tudo multiplicação de números reais. Ó, alfa é real, beta é real, x1 é real. E aqui da mesma forma do outro lado. Tá ok? Então, o que eu posso fazer aqui agora? O que nós podemos... Bom, então, como isso aqui são todos números reais, certo? A gente pode fazer a associação aqui de acordo. Então, coloquei o alfa, o beta x1 aqui... entre parênteses, o alfa de fora, e aqui a mesma coisa, o beta 2x1 entre parênteses. E aí eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o alfa para fora. Então eu vou ter aqui, um alfa que multiplica beta x1, 2 beta x1, certo? Ou beta 2x1 também, que é a mesma coisa, E aqui eu posso dizer que é um alfa, que vai multiplicar o beta que está aqui dentro, eu posso colocar em evidência, porque ele aparece em cada componente do vetor, que multiplica um beta, e aí sobra x1, 2x1, certo? Então, isso aqui no fundo é o que? É um alfa que multiplica um beta vezes o meu vetor U original. Tá ok? Então, propriedade número 5 também está ok. Vamos para a propriedade... de número 6 agora. A propriedade número 6, ela envolve... Bom, então, no item 6 aqui, na propriedade 6, ele pede para verificar dado da alfa e beta escalares reais e um vetor U do conjunto A, verificar se alfa mais beta multiplicado por U é igual a um alfa U, certo? Mais beta U. Bom, então vamos verificar essa propriedade. Vamos partir desse lado e tentar chegar ao outro lado, Então, alfa mais beta, o U é x1, 2x1, certo? Bom, fazendo isso aqui a gente pode distribuir, tá? Porque esse aqui é um número real, Seria a multiplicação de um número real, de um escalar real por um vetor. Então, assim como foi a operação 2.
Então aqui nós vamos ter aqui alfa mais beta que multiplica x1 na primeira componente. E vamos ter aqui na segunda componente alfa mais beta que multiplica 2x1. Certo? Bom, e aí, o que temos agora é... Vamos, distribuir isso aqui, porque isso aqui é um número real multiplicando um número real. Aí eu posso fazer agora a operação, tranquilamente. Então eu vou ter alfa x1 mais um beta x1, certo? Isso aqui na primeira componente. Na segunda componente eu vou ter um alfa 2x1 mais um beta 2x1, certo? Bom, uma vez que eu fiz isso aí, agora eu posso desmembrar, Então aqui eu vou desmembrar a primeira componente, porque é uma soma. Então eu vou ter alfa x1, alfa 2x1, certo? Mais o outro vetor, que é relacionado à segunda parte. Então eu vou ter aqui beta x1 da primeira componente e beta 2x1 da segunda componente, certo? Bom, aí vou pegar o alfa que está aqui, no primeiro vetor aqui, em todas as componentes. Então vou colocar ele de fora. Então vai ficar alfa x1, 2x1, mais aqui a mesma coisa, o beta está em todas as componentes, coloca ele de fora, em evidência, x1, 2x1. E aí, o que é isso aqui? Isso aqui é o meu vetor u original. Então eu tenho alfa u mais beta u, que era onde eu queria chegar. Tá ok? Então a propriedade 6 aí está ok. Vamos para a propriedade 7. Propriedade 7, ela fala o seguinte. Ela fala, se eu tenho um escalar alfa, agora eu tenho um alfa real, e eu tenho aí dois vetores, u e v. Tem u e v que pertence a A, que é o meu conjunto. Então ele fala que se eu fizer alfa u mais v, é a mesma coisa de eu fazer alfa u mais alfa v, ou seja, distribuir o alfa, multiplicando cada um dos vetores. Vamos verificar isso aí? Então vamos partir desse lado. Então alfa, o u, a gente já tem ele definido, x1, 2x1. O v também está definido, mais x2, 2x2, definido lá atrás. E aí vamos fazer a operação aí de distribuição. Mas antes disso, temos que fazer o que está dentro do parênteses, que é a soma. Então é alfa, que multiplica aqui, componente com componente. Então vai ficar x1 mais x2, que é a primeira componente. Agora a segunda componente, 2x1 mais 2x2, ó, segunda componente, certo? Bom, feito isso aí, o que nós podemos fazer? Agora sim eu tenho a multiplicação de um escalar por um vetor. Aqui era o contrário, aqui eu tinha um escalar com dois vetores, não posso. Posso um escalar com um vetor. Agora eu distribuo com a primeira e com a segunda componente. Então aqui eu vou ter alfa, que multiplica x1 mais x2. E aqui eu vou ter alfa, que multiplica 2x1 mais 2x2. Tá ok? Bom, e aí vou pegar o alfa, que agora multiplica números reais. Aí com números reais a propriedade é válida, certo? Então o alfa aqui, ele vai ser na primeira componente alfa x1 mais alfa x2. Na segunda componente agora é com esse e com esse. Então eu vou ter alfa 2x1 mais alfa 2x2. Certo? Fiz isso. Agora a gente pode... chegamos ao final, que foi abrir toda a operação. Agora vamos aglomerando de acordo, agrupando de acordo. Então, vamos ter aqui alfa x1 com alfa 2x1. Vou separar o primeiro. Isso aqui mais o segundo vetor, que seria alfa x2, alfa 2x2. Certo? O alfa aqui aparece, vou colocar ele para fora, em evidência. Então, x1, 2x1, mais o alfa aqui também aparece, coloquei para fora. x2 mais 2x2. Se a gente observar aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o meu vetor u e esse aqui é o meu vetor v. Então, eu tenho um alfa que multiplica u mais um alfa que multiplica v. Como queríamos, verificar. Então, a propriedade 7 está ok. E aí, a última propriedade é a 8, Ela fala que
dado um vetor U pertencente ao meu conjunto A, que é o que eu quero verificar se é um espaço vetorial, ele fala que se eu fizer 1 é o escalar 1, número 1. 1 vezes U vai dar o próprio U, ou seja, ele está falando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação de um escalar por um vetor. Certo? Então isso aqui é a mesma coisa de fazer 1 que multiplica x1, 2x1. Vou pegar o 1, vou distribuir, porque aqui eu só tenho números reais, normal, né? Então aqui eu vou ter 1 que multiplica x1, 1 que multiplica 2x1. Aí, aqui são todos números reais. Na multiplicação de números reais, sabe-se que o 1 é o elemento neutro. Certo? Como 1 é o elemento neutro, 1 multiplicado um número real é o próprio número real. 1 multiplicado um número real é o próprio número real. Ou seja, isso é o próprio U. Certo? Então, propriedade 8 está ok. Bom, então, o que nós podemos concluir? Verificamos as operações usuais, né? No caso lá, a adição, multiplicação por escalar, mais as 8 propriedades. Certo? Depois que eu faço isso aqui tudo, né, verificando que todas deram ok, é que eu realmente posso concluir que, de fato, A é um espaço vetorial. Tá ok? Sempre que ele pedir, verifique se um dado conjunto é espaço vetorial, você tem que fazer tudo isso. Adição, multiplicação por escalar, mais as 8 propriedades que fizemos anteriormente. Certo? É isso aí, então.